Meu amigo, você nunca vai passar de 400 de testosterona se você continuar executando essas 5 ações aqui, esses 5 hábitos no seu cotidiano, tá? Então se você gosta de vídeos como esse daqui, onde eu te ensino a aumentar a testosterona de forma 100% natural, já se inscreva no canal e também deixa o like nesse vídeo pra gente poder alcançar cada vez mais pessoas, tá? E a ação, o hábito número 1 é treinar sempre até a falha. E aqui, cara, sempre quando eu falo sobre treinar, as pessoas elas acham que só o fato de você ir para a academia, só o fato de você se esforçar, você fazer algum tipo de esforço ali, isso já vai estar aumentando a sua testosterona, tá? E, cara, em partes isso até pode ser verdade, só que o que que acontece? A depender do estímulo que você dá, você começa a estimular outras vias que fazem com que a sua testosterona caia. É o caso aqui de treinar sempre até a falha. Então, por mais que você esteja fazendo parte do processo certo, que é você ir na academia, você se expor a cargas altas e realmente botar o teu corpo para que nessa via do esforço, o seu corpo produza mais testosterona. Ao mesmo tempo, quando você vai sempre até a falha, você aumenta muito o que é o cortisol, tá? E a gente sabe muito bem, se você acompanha esse canal aqui, você sabe muito bem que o cortisol tem uma relação inversa com a testosterona. Então, quanto mais cortisol você tem, menos testosterona você tende a ter também, tá? E aí, quando você treina sempre até a falha, os seus níveis de cortisol vão lá nas alturas, tá? Outra coisa também, já que eu estou falando aqui de treino, outra coisa que faz com que o seu treino seja improdutivo para o seu aumento de testosterona é também intervalos muito curtos, de descanso, é volume muito alto, enfim, tem uma série de questões que você precisa ajustar no seu treino para que ele seja otimizado para o aumento de testosterona, tá? Se você quiser saber, dentre essa e outras coisas que você pode fazer dentro do seu próprio treino mesmo, para fazer com que ele fique otimizado para testosterona, eu recomendo que você conheça o Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo possível de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. O primeiro link da descrição vai te levar direto para conhecer o Testosterona Blindada, beleza? A segunda ação que você não pode executar se você quiser aumentar a sua testosterona é dormir cada dia num horário, cara. Então, a gente sabe que o sono ele tem um papel fundamental na sua produção de testosterona, tá bom? E quando você dorme cada dia em um horário, o que que acontece? Primeiro, você desregula o teu ciclo circadiano. Ciclo circadiano é como se fosse um relógio biológico do corpo, tá? Ele manda que hora que vai acontecer as coisas. Quando você desregula isso, dormindo cada dia em um horário, acordando cada dia em um outro horário, isso faz com que o seu corpo ele não consiga encontrar um estado de equilíbrio, entre várias aspas, assim, para ter a regulação real e regulação completa da liberação hormonal. Vários hormônios envolvidos com isso, tá? A testosterona são um deles. Você vai acabar arrebentando uma série de hormônios também quando você dorme cada dia num horário, tá? E estudos já mostram que homens que dormem pouco têm de 15 a 20% uma queda na testosterona. Então, olha que coisa, cara. Só de você dormir no horário certo, e é claro, né? Aqui você também pode, além de só dormir no horário certo e acordar no horário certo, existe uma série de questões que você pode fazer ao longo do seu dia para que a sua qualidade de sono seja ainda melhor. Tá? E eu gravei um vídeo já ensinando a como fazer isso, como você pode usar o sono a seu favor para poder decolar a sua testosterona. O vídeo vai estar em algum lugar aqui da tela, vai estar no card, ou vai estar no final desse vídeo aqui também, mas assista aquele vídeo depois que você ver este vídeo aqui, beleza? Então, a gente sabe que o sono também tá bem relacionado com isso também, quando você dorme cada dia no horário, você tá fodendo o teu ciclo circadiano, fodendo o teu sono, destruindo tudo, beleza? A terceira ação, tá, que tá te fazendo ficar com a testosterona baixa é o contato excessivo com disruptores endócrinos, tá? Então, se você não sabe o que que são disruptores endócrinos, são químicos que vão desregular os seus sistemas hormonais, tá? Então aqui a gente, novamente, está falando nesse vídeo sobre testosterona, mas quando eu falo sobre disruptores endócrinos, a gente pode estar falando de outros hormônios que também são desregulados, tá? E como alguns exemplos para você de onde você pode encontrar os disruptores endócrinos, tá? Alguns deles, cara, metais pesados encontrados em água e alimentos, então você está ingerindo esses metais pesados e eles dentro do seu corpo acabam gerando reações ali que vão fazer com que a sua testosterona caia também. A exposição a inseticidas, herbicidas, pesticidas, tudo isso também através da alimentação, tá certo? Cara, o uso de panela antiaderente, que vai ter PFAS também, um disruptor endócrino, que vai prejudicar você. O consumo de, como eu posso dizer, a manipulação de plástico em tudo no seu dia a dia. Tá? Então, a vasilha que você guarda comida é de plástico, que você esquenta comida é de plástico, a sua marmita é de plástico, tudo de plástico, tá? Isso é um grande problema. Primeiro, que ele libera microplástico. Esse microplástico ele entra pro teu corpo. Existe uma estatística que diz que, se eu não me engano, tá? Um americano médio consome 5 gramas de plástico por ano, cara. 5 gramas de plástico. Imagina só você pegar
qualquer coisa de plástico aqui, cara, sei lá, essa caixinha aqui de microfone. O cara, em 10 anos, ele comeu essa caixa de microfone aqui, pô. Porque, sei lá, isso aqui, vou especular que isso aqui pese 50 gramas, né? Então, 5 gramas por ano, o cara come essa caixa em 10 anos, que loucura, né? Mas igual, tudo através do microplástico. Tudo através do microplástico, tá? O grande problema também do plástico, e aí não é só relacionado ao microplástico, mas ao plástico em si, né? Quando você esquenta quando você esquenta o plástico, ele libera BPA, tá bom? Então isso é um grande problema. Também a gente tem com relação a fitalatos também presentes no plástico. Então, cara, fique ligado nisso, tá? Roupas sintéticas com roupas de poliéster e tudo mais também apresentam um problema com relação a disruptores endócrinos. Cara, sabonetes, hidratantes, cosméticos que você passa na pele. Então entenda, cara, a pele é um excelente órgão absortivo do corpo também, né? Então, as coisas que você coloca na pele, elas infiltram para dentro do corpo. E aí você passa sabonetes, hidratantes, cosméticos que não estão, digamos, preparados, ou não estão imunes a, principalmente parabenos, tá? Que são geralmente os compostos que estão dentro desses sabonetes, cosméticos, hidratantes, você acaba jogando isso para dentro do teu corpo, isso acaba tendo um efeito negativo dentro da sua testosterona. É claro, a gente poderia fazer um vídeo inteiro só sobre disruptores endócrinos, inclusive dentro do testosterona blindada, você tem um módulo inteiro só te falando como você pode evitar os disruptores endócrinos, coisas que tem hoje na sua casa, que você já tem aí, você dorme com o inimigo, entendeu? O inimigo que mora ao lado, e como você pode fazer com que isso não prejudique mais você na sua testosterona, tá? Tudo isso tá dentro do testosterona blindada, como eu falei, primeiro link da descrição. Aí a gente vai pro número 4, tá? O quarto hábito, a quarta ação que está te ferrando aí é uma dieta pobre em gorduras. Então já existe esse mapeamento que dietas pobres em gorduras, elas fazem com que as pessoas apresentem níveis menores de testosterona, tá bom? Então, pessoas que consomem menos do que 1 grama, menos que 0,8 gramas de gordura por quilo de peso corporal, então você pesa, por exemplo, 100 quilos e você come menos do que 80 gramas de gordura por dia, você tende a ter problemas, deficiências com relação a produções hormonais como um todo. Tá? Isso porque a imensa maioria, ou pelo menos grande parte dos hormônios que a gente tem no corpo, ou alguma parte relativamente grande, tá? Para ser bem mais exato para você, é feita através de derivados da gordura. Tá bom? Como é o caso, por exemplo, da própria testosterona, que tem como matéria-prima o colesterol. Assim como o próprio cortisol, que também tem como matéria-prima o colesterol. E aí você consegue entender um pouquinho mais sobre qual é esse mecanismo. Que eu falei logo no começo do vídeo, que quanto mais cortisol, menos testosterona, né? Então eles competem pela mesma matéria-prima. É um spoiler mais ou menos do qual que é o problema, qual que é a relação entre eles, né? Então, uma dieta pobre em gorduras, ela faz com que você acabe tendo um pior desenvolvimento hormonal. O que que eu faço? Tá? 1 a 1,2 grama de gordura por quilo de peso corporal. Tá bom? Então hoje eu peso 80 quilos, eu como ali de 80 a 96 gramas de gordura, tá? Dividida entre gorduras insaturadas, entre gorduras saturadas também, tá? Então existem alguns estudos mostrando que existe uma relação entre o consumo de gorduras saturadas e também o aumento da testosterona, tá? Então eu faço bem essa divisão, e aí a gente sabe que essa relação direta, ela, quando você usa disso da forma correta, a sua testosterona também decola, tá? Como quinto e último ponto aqui do vídeo de hoje, se esconder do sol. Esse é um grande problema, tá? Hoje em dia parece que a gente foi ensinado, a gente foi doutrinado, foi adestrado a se esconder do sol, cara, como se o sol fosse, eh, cara, uma grande problemática, assim, como se ele fosse tóxico, como se você se expôs ao sol, morreu, como se ele fosse radioativo, né? No caso ele é radioativo, né, pensando que ele emite radiação, né, mas enfim, o sol em si, as pessoas hoje em dia são estimuladas a passar protetor solar para ficar até dentro de casa. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muito isso. Pode passar protetor solar até para ficar, cara, num ambiente fechado. O que não faz nenhum sentido. Tá? Inclusive, já tem uma série de pesquisas mostrando que até os elementos com relação a câncer de pele no sol. E eu vou vou dar uma cutucada aqui, cara. Porque a pessoa que fala que tomar sol faz mal porque causa câncer de pele, esse argumento ele é tão robusto quanto eu falar que tomar água faz mal porque ela causa hiponatremia. Ou que treinar faz mal porque causa rabdomiólise. E por que eu falo que esse argumento é tão fraco, cara? Porque ele não envolve nenhum tipo de quantidade de exposição. Então, quando a pessoa fala que tomar sol faz mal porque causa câncer de pele, ela tá basicamente falando que, cara, se eu tomar 1 minuto de sol, ou se eu tomar 8 horas seguidas de sol, é a mesma coisa. O que obviamente não é. O que obviamente não é. Tanto que a gente tem uma série de mecanismos, cara, corporais que são regulados através da exposição solar.
Então, pô, é bucha isso aí, né, cara? Mas o fato é que é o seguinte, hoje, como a gente é estimulado a usar protetor solar dentro de casa, a gente tem 2 grandes problemas, né. O primeiro desses problemas é com relação ao próprio protetor na pele, tá, que aí sim pode conter disruptores endócrinos, tá bom? Lembra, a pele vai absorvendo as coisas, então existe um problema com relação a isso. Mas o segundo grande problema é com relação à deficiência de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, que ela é um hormônio que a gente produz também, tá bom? Então ela pode ser ingerida em forma de D3, como ela pode ser produzida pelo próprio corpo também. E aí qual que é a grande questão com relação a isso, tá? Quando você passa protetor solar e mesmo que você se exponha ao sol, tá? O seu corpo não vai conseguir produzir vitamina D suficiente. Ele não vai conseguir ter essa estimulação. Então o ideal é que você se exponha. Pelo menos ali, cara, de 5 a 10 minutos, tá? Aliás, eu vou até tirar a palavra pelo menos. Eu vou falar, você se exponha de 5 a 10 minutos. Não precisa nem passar disso. Eu, por exemplo, cara, me exponho ao sol há muito tempo já. Mantenho minha vitamina D ali na casa no exame, na casa de 50, 55. Cara, eu me exponho a 15 minutos por dia, no máximo, de sol. Mais do que isso já começa a ficar vermelho, mais do que isso já começa a ficar ardido. E aí não é o que a gente quer. Se você, na exposição solar, tá ficando vermelho, se você tá ficando ardido, quer dizer que você tá tempo demais. Beleza? Então você não precisa nem ficar vermelho nem ardido. Se você fizer isso, tá fazendo errado. Tem que fazer menos tempo. Beleza? E esse é o grande ponto, quando eu falo para as pessoas que, pô, talvez, pessoal, se expor ao sol aí não seja aquele grande problema que as pessoas estão falando. Os caras acham que eu sou retardado mental, que eu sou maluco. Não é? Porque elas associam a primeira coisa ao cara ficar 3 horas no sol. Se você ficar 3 horas no sol, cara, com certeza você vai se ferrar. Com certeza você vai ficar enrolado. Mas isso não exime o fato de que você tem que minimamente se expor ao sol para poder ter esse elemento de vitamina D. Ah, Rodrigo, mas cara, aqui na minha cidade aqui, cara, inverno, o sol não sai. E eu vivi isso por muito tempo, muitos anos. Quando eu morei no Rio Grande do Sul, cara, por muitos anos, sei lá, o sol não sai no inverno. Tem dias que não sai sol, tem semanas que fica um sol nubladão. E a gente precisa do sol realmente, sol real, ali, sol no céu limpo. Por quê? Porque quando o sol tá a pino, e aí a gente tá falando aqui de horários entre 10 da manhã e 2 da tarde, a gente tem o pico máximo de exposição aos raios UVB, que são justamente os raios que vão em excesso te fuder, mas que vão, naquela medida certa, na justa medida, vão fazer com que você consiga produzir mais e mais vitamina D, beleza? Então, pô, Rodrigo, tá nublado, cara, como é que eu faço? Aí sim, suplementação com vitamina D pode ser interessante, beleza? Mas, se não for o caso, cara, só a exposição solar já vai te ajudar nesse sentido, tá? E existe um outro problema, cara, uma outra problemática com relação a se esconder do sol, porque daí as pessoas, além de se esconder do sol fisicamente falando, elas mantêm os ambientes fechados, a janela fechada também, isso é um grande problema, tá? Janelas com muita proteção, aquele um insufilme ali, por exemplo, muito forte. E qual que é a grande questão aqui, cara? É fundamental, e aí a gente conecta essa última questão aqui, tá? Da luminosidade com o sono, aqui no item 2. Então, luminosidade conecta direto com o sono. Por quê? Porque quando você se expõe à luz solar, 2 a 10 minutinhos ali, logo quando você acorda, você ajuda a regular o ciclo circadiano do teu corpo. Tá? Então, aquele relógio biológico que eu comentei, você ajuda a regular isso. Você regulando isso, você tem o melhor sono também, tá? Além disso, além dessa regulação, quando você se expõe visualmente falando, então, você entra no ambiente claro, com a qualidade de luz natural, logo no começo do dia, você tem esses benefícios. Assim como também um ajuste, uma regulação do que é a liberação de dopamina. Tá? Então você vai ter uma regulação da liberação de dopamina no cérebro também. Isso vai te ajudar muito. Ah, e eu estava esquecendo de falar aqui, né? Eu falei que a deficiência de vitamina D ela faz mal para a testosterona, e de fato, tá? Pelo menos ali, níveis menores do que 30 nanogramas por ml de sangue no exame, por exemplo, apresentam, ou tem uma tendência a apresentar, quedas de 20 a 30% na sua testosterona, tá bom? E olha que coisa, cara, 20, 30% aqui, com mais 20 a 30% aqui, com mais, cara, sei lá, 10, 15, 20% aqui talvez, você vê que, basicamente, cara, se você faz as coisas certas, você consegue dobrar a sua testosterona. E é claro, né, aqui são só dicas de como executar isso aqui, né? Aliás, todo o vídeo é falando o que você não deve fazer, e aí eu aproveito e já falo o que você deve fazer junto. Mas, cara, se você quiser saber com detalhes como aplicar cada uma dessas recomendações na sua rotina, para que você possa, de fato, usar o único mecanismo capaz de dobrar a sua testosterona, porque assim, ó, cara, o único mecanismo capaz de dobrá-la não é suplementação, tá? Suplementação nenhuma tem o efeito de poder dobrar a sua testosterona. Então, o cara às vezes tá gastando 200, 300 reais por mês com suplementozinho de texto, e bicho, isso não vai resolver, não vai resolver o problema.
tá? Então se você quiser saber tudo que você precisa fazer para realmente usar o único mecanismo, que é o mecanismo comportamental, para você dobrar os seus níveis de testosterona, eu recomendo que você conheça o Testosterona Blindada, que está aqui, ó, primeiro link da descrição. Beleza, meu querido? Lá você vai aprender tudo que você precisa para deixar tua testosterona no talo de forma naturalmente. Foi fazendo isso que eu saí de 299 para 953 de testosterona, cara, de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar anabolizante, claro, sem usar anabolizante, né? E também sem usar suplementação. Beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário aqui também, cara. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Eu quero saber se tem alguma coisa aqui que você ainda faz e o que você vai deixar de fazer imediatamente para você já enxergar os aumentos na sua testosterona, tá? E se você gostou desse vídeo também, tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que estão aparecendo em algum lugar aqui da tela. Beleza, irmão? É isso aí. Tamo junto e até a próxima.